dia a todos, muito bom dia a todas. Bom dia, Aline, bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel, Gabriel. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje, dia 2 de dezembro de 2024. Nossa live que nós vamos tratar da temática de direito tributário para a primeira fase do exame da ordem. Nessa primeira live, nós vamos tratar, das limitações constitucionais ao poder de tributar, também conhecidas como princípios, do direito tributário. E aí eu vou chamar a atenção especial de vocês, para os princípios que foram incluídos, encetados, positivados pela Constituição Federal de 88, por força da Emenda Constitucional número 132 de 2003, vulgo Reforma Tributária. Tá bem? Pois muito bem. Quando nós tratamos da reforma tributária, chama atenção a modificação nos princípios, a ideia da atenuação dos efeitos regressivos da legislação tributária, e, evidentemente, os regimes de tributação e os impostos, na verdade, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, em sede de tributos em espécies, IBS, que vai substituir progressivamente o ICMS, o IPI e o ISS, o ICMS, Imposto de Competência Estadual, o ISS, Imposto de Competência Municipal, e o IPI, Imposto de Competência da União. Eles serão absorvidos pelo IBS, e aí o IBS vai ter um comitê gestor que irá fazer a repartição das receitas tributárias entre União, Estados, Distrito Federal e municípios desse montante arrecadado a título de IBS. Essa é uma das grandes novidades da reforma tributária, e que pode ser objeto de cobrança de vocês, para o que eu sugiro uma leitura detida da Constituição, no especial incluído pela Emenda Constitucional número 132, que é a reforma tributária. Então, vejam esses pontos. Eu acho que é fundamental você entender qual é a dinâmica das regras, dos fatos geradores, das imunidades, dos regimes específicos de diferenciados de tributação e por aí vai. Então, sobretudo aquilo que tiver sido incluído pela reforma tributária pela Emenda Constitucional número 132 de 2023, a reforma constitucional tributária. As reformas legais ainda estão sendo aprovadas, algumas já foram pela Câmara dos Deputados, agora estão no Senado Federal, alterando aí o CTN e criando novas leis complementares para dispor sobre o funcionamento do Comitê Gestor do IBS, do CBS, a repartição das receitas tributárias, vendo a composição desse Comitê Gestor, etc. Então, isso tudo ainda não foi objeto de sanção, até porque não passou pelo Senado ainda, a menos que nos próximos meses, aí, por força de esforço concentrado, o Senado Federal seja aprovado e corra para a sanção presidencial, mas, de toda forma, não vai ser objeto de cobrança de vocês, porque é legislação pós-edital. Então, até a data da prova, entrando em vigor essas normas, elas normalmente não serão objeto de cobrança, cabendo eventualmente eventuais recursos ulteriores a despeito da sua inserção. Tá bem? Deixa eu trazer para vocês aqui, então, uma tela que eu reporto fundamental nessa nossa sistematização, que eu sempre faço sistematização para trazer para vocês, para não ficar conversando aqui de modo solto. Eu sempre trago uma sistematização e compartilho com vocês essa tela para que vocês façam anotações, para que vocês, eventualmente, imaginem como as provas, sobretudo, a prova da OAB, que é o nosso foco principal, elas têm cobrado esse assunto, E deixa eu compartilhar o material, assim que o sistema permitir. Eu não sei se
Aí. Uma janela, eu quero essa janela. Isso. Vamos lá, tela cheia, não, essa aqui. Essa aqui é a janela que eu quero, muito bom. Deixa eu ver se foi adequadamente. Foi, ótimo. Maravilha. Deixa eu aumentar bem o zoom aqui, né, para ficar bastante legível. Mais, aqui agora ficou bom. Um pouquinho menos. Isso. Então, aquilo que se convencionou chamar de princípios do direito tributário, né? Ou de, vocês vão encontrar com esse nome também, tá? Limitações constitucionais, tá, Maria Isabel? Ao poder de tributar, não é? Vocês vão encontrar com essas duas nomenclaturas, princípios do direito tributário ou limitações constitucionais, né, Beatriz? Ao poder de tributar, ok? Pois muito bem. Qual que é o nosso objetivo aqui? Explicar detalhadamente os princípios principais do direito tributário, demonstrando sua fundamentação legal / constitucional, né? Já vista muitos dos princípios constarem no plano constitucional, a sua fundamentação doutrinária e aplicação prática em questões, né, do exame da OAB. Isso aqui já se apaga, nessa letra feia aqui. Muito bem. Introdução, então, aos princípios do direito tributário. Na introdução, a gente tem que princípios são normas constitucionais, né, ou legais que limitam o poder de tributar do Estado, promovendo equilíbrio entre a arrecadação necessária para manter as funções públicas e a concretização, proteção, disposição dos direitos fundamentais do contribuinte. Esses princípios são pilares da justiça fiscal, impedindo abusos e promovendo a segurança jurídica. É nesse sentido que nós conseguimos construir a ponte, né, entre o direito tributário e os direitos fundamentais, né, constitucionalmente previstos. Base legal, Constituição Federal, né, artigo 150, que trata das limitações constitucionais do poder de tributar, listando-as, né, e os princípios que foram inseridos pela reforma, né, pela reforma tributária, reforma constitucional tributária. O Código Tributário Nacional também elenca diversos artigos que explicitam ou regulamentam esses princípios, como, por exemplo, né, artigo 97, que veicula a legalidade. Só abrindo aqui o CTN para deixar, né, na sua tela. Vamos juntos aqui. Pois muito bem. Nessa toada, né, a doutrina de Rui Barbosa Nogueira, né, dispõe que os princípios do direito tributário são verdadeiros direitos fundamentais do contribuinte, assegurando um sistema tributário justo e equilibrado. Quais são esses princípios, então, né, segundo aquilo que vem sendo cobrado pelo OAB? E aí nós vamos ver os princípios que já estão sagrados na doutrina, na jurisprudência, e vamos ver os princípios que foram inseridos aí pela reforma e que certamente, em caindo questão de princípio, eles serão cobrados, né? E aí a gente sabe que pelo menos uma questão aí de princípios, limitações constitucionais ao poder de tributar, cai. Uma outra questão sobre o processo judicial ou administrativo fiscal, cai também, né? Outra questão sobre crédito tributário, cai também necessariamente as hipóteses de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, tá? Também sempre vai ter uma questão nesse sentido. Sobre o crédito tributário pode cair também questão de modalidade de lançamento, né? A gente vai conversar sobre elas, né? Não nesse, mas no próximo encontro, a gente vai falar sobre as modalidades de lançamento e as ações autônomas de impugnação, e a gente já fala em linhas gerais do processo judicial tributário, tá? Bem assim, em caindo questão, pode cair questão de responsabilidade tributária, né, que é a temática também do nossa próxima aula, e normas gerais de legislação tributária,
tá? Nós vamos aos princípios, que é o foco do nosso estudo de hoje. Primeiro princípio, o princípio da legalidade tributária. O fundamento jurídico é o inciso 1º do artigo 150 da Constituição, qual anota que é vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigirem ou aumentarem tributos sem lei que o estabeleça. Então, a regra da legalidade tributária. No CTN, o artigo 97 dispõe que somente a lei, apenas a lei, pode estabelecer aspectos essenciais do tributo, como alíquota, base de cálculo e fatos geradores. Já que a gente vai conversar sobre isso, tributo, artigo 3º, é toda prestação pecuniária, artigo 3º do CTN, né? Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor não se possa exprimir, compulsória, não constitui sanção por ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. No conceito de tributo, eu preciso definir qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. Base de cálculo é um valor expresso geralmente em reais, né? Base de cálculo, e sobre ele incide um percentual, 1%, 2%, 3%, 4%. Esse percentual é a alíquota. Alíquota, tá? Fatos geradores. O que são os fatos geradores? Gerador, você pensa, né? Uma situação de gestação. Gestação vai gerar um novo ser. O fato gerador, ele vai gerar o quê? A obrigação tributária. A obrigação tributária, ela nasce a partir do fato gerador. Fato gerador que é um fato concreto, é o implemento concreto daquilo que vem previsto no CTN como hipótese de incidência. Então, a hipótese de incidência é abstrata, ela é a previsão legal do tributo, mas quando, né, o fato se aperfeiçoa, quando o evento fático se implementa, o tributo, ele nasce, a obrigação tributária associada àquele tributo. Né? Então, imaginemos, a título de hipótese de incidência, né, que Pedro seja proprietário de um veículo automotor. Isso não é hipótese de incidência, isso é o fato gerador. A hipótese de incidência está antes disso, é dizendo que o proprietário de veículo automotor é sujeito passivo, ou seja, deve pagar o imposto sobre propriedade de veículo automotor, IPVA. Quando alguém pratica a hipótese de incidência, na verdade, ele vai praticar o fato gerador, ele vai consubstanciar o fato gerador do tributo, de sorte que vai atrair a obrigação tributária. Tá? O primeiro princípio, portanto, nesse contexto é o princípio da legalidade, que tem por escopo impedir que tributos sejam instituídos ou majorados por atos administrativos, como decretos, portarias ou resoluções. Isso reforça a previsibilidade e a segurança jurídica, pois assegura que as mudanças tributárias sejam precedidas de debate e aprovação no âmbito legislativo, que é aí quem de fato dispõe, né, de representação popular. Exemplo, o governador de um estado não pode, por decreto, alterar a alíquota do ICMS. Qualquer mudança nesse sentido depende de aprovação pela Assembleia Legislativa com a aprovação, né, do Conselho de Secretários da Fazenda, para evitar aquilo que você estudou lá em Direito Tributário, que é a guerra fiscal. Na doutrina, segundo Ricardo Lobo Torres, o princípio da legalidade é a base do Estado de Direito. Sendo essencial para proteger o contribuinte contra arbitrariedades do príncipe, ou seja, contra arbitrariedades do poder público. Segundo princípio, então, o princípio da legalidade tranquilo, não tem tantas dúvidas em relação a ele. O princípio da anterioridade tributária, anterioridade que se subdivide em anterioridade anual, ou do exercício, e anterioridade nonagesimal, ou dos 90 dias. Né? A anterioridade, ela tem por escopo estabelecer que tributos não podem ser cobrados imediatamente após a publicação da lei que os criou ou aumentou. Ele busca proteger o contribuinte, garantindo um período de adaptação às novas obrigações tributárias. E nós vimos que a anterioridade anual e a nonagesimal. O princípio da anterioridade tributária tem por condão evitar o efeito surpresa. O contribuinte não pode ser pego de surpresa com a alteração da legislação tributária, exceto, e aí a jurisprudência caminha nesse sentido, exceto se houver benefício para o contribuinte. Ou seja, surge uma nova lei, é editada uma nova lei em matéria tributária, e essa nova lei, ela prevê benefícios para o contribuinte. Ela pode se aplicar automaticamente, ela pode
eventualmente até retroagir. Sim, a jurisprudência caminha nesse sentido, né, de que novatio legis, ou seja, novas leis em matéria tributária que sejam em benefício do contribuinte podem, em algumas circunstâncias, retroagir, furando aí a regra da anterioridade e da irretroatividade tributárias. Vamos à anterioridade anual, né, ou do exercício, que tem como fundamento jurídico, né, o artigo 150, inciso terceiro, a linha B da Constituição. Qual é a regra? Cobrança de novos tributos ou majorações, né, ou seja, alterações de alíquota ou base de cálculo, que ensejem majoração, só pode ocorrer a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte à publicação da lei que os institui. Então, iniciar a cobrança do tributo somente no próximo exercício financeiro. Observação importante que a gente destaque, né? Aqui, pessoal, cadê a tela? É importante que a gente destaque, nesse ponto, a diferença em relação ao direito financeiro, porque aqui nós temos o princípio da anterioridade anual. Eu só posso cobrar tributos, não é, Aline? Não é, Paulo? A partir do primeiro dia do próximo exercício financeiro. Não posso fazer cobrança de tributos, né, antes de decorrido esse período anual. A regra, a gente vai ver que existem exceções. No direito financeiro, existe um princípio que é o princípio da anualidade. O que a OAB vai querer fazer? Vai querer misturar os dois para te confundir. Princípio da anterioridade anual. Só posso cobrar tributo a partir do próximo exercício financeiro. Princípio da anualidade lá do direito financeiro, que a OAB quer fazer confusão com você. Anualidade quer dizer que os orçamentos têm vigência anual. Ah, você estudou lá em direito financeiro a lei orçamentária anual, a LOA. Ela tem a vigência anual, como você bem sabe. Esse é o princípio da anualidade orçamentária, tá? Diferente da anterioridade anual do direito tributário, tá? Então, cuidar para não fazer confusão na hora da prova. Já a anterioridade nonagesimal, ou da noventena, pode ser que saia com esse nome também na tua prova, então, nonagesimal ou noventena, ou dos 90 dias, tem como fundamento jurídico a linha Charlie, do inciso terceiro do artigo 150 do permissivo constitucional. A regra é, além de respeitar o exercício seguinte, a lei que cria ou aumenta tributos, ou seja, que ocasiona majoração por força de alteração de alíquota ou de base de cálculo, só pode produzir efeitos após 90 dias da sua publicação. Tá? Tem exceção? Sim. Né? Parágrafo 1º do artigo 150 anota alguns tributos que não estão sujeitos à anterioridade nonagesimal, como o imposto da importação, imposto da exportação, IPI e IOF. Imagine eu aguardar um ano para equilibrar minha balança comercial a partir do imposto de importação ou do imposto de exportação, né? Ou o imposto sobre operações financeiras, tem que esperar um ano para entrar em vigor. O contribuinte vai sair, né, ou muito prejudicado, ou o fisco vai sair prejudicado nesse contexto. As contribuições para a Seguridade Social, previstas que estão no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição, devem respeitar apenas a anterioridade nonagesimal. Então, contribuição social só respeita a anterioridade nonagesimal. A contribuição para a Seguridade Social, isso é importante, já foi objeto de prova. Um exemplo, então, de como é que funciona na prática o princípio da anterioridade, para você entender a dinâmica no contexto prático. Veja, uma lei publicada no próximo dia 20 de fevereiro, tá? Uma lei publicada em 20 de dezembro de 2024, que institui um novo imposto. Vamos imaginar que seja instituído o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Só poderá ser cobrada a partir de 1º de janeiro de 2025, em respeito à anterioridade anual. Tá? E caso se trate de uma contribuição para a Seguridade, somente a partir de 20 de dezembro, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março de 2025, respeito aos 90 dias. Aqui deve observância, portanto, tanto ao princípio da anterioridade anual, quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal. Doutrina de Paulo Barros Carvalho, né, anota que a anterioridade em suas duas modalidades, é uma garantia que o contribuinte terá tempo razoável para planejar financeiramente e atender às novas exigências
tributárias e, obviamente, afastar o efeito de surpresa. Beleza? Anterioridade, vamos seguindo. Vamos seguindo que tem bastante princípio. Bora. Princípio da igualdade ou isonomia tributária, né? Cuidado que vai aparecer na tua prova com os dois nomes, sobre igualdade tributária ou isonomia tributária. Fundamento jurídico, artigo 156, segundo a Constituição. É vedado, aspas, é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação fática equivalente, tá? Situação fática por minha conta, e por conta da jurisprudência, tá? Mas situação equivalente. O que quis dizer o constitucionalista, né? O legislador constituinte com isso? O significado é, esse princípio assegura que contribuintes em situações econômicas ou jurídicas semelhantes sejam tratados de forma igualitária. Proíbe, portanto, esse princípio discriminações arbitrárias, embora admita distinções quando forem justificadas por critérios razoáveis, como, por exemplo, a progressividade do imposto de renda. Em relação ao imposto de renda, quanto maior a base de cálculo, ou seja, quanto maior a renda oferida, maior é o percentual, ou seja, maior a alíquota cobrada. Isso obedece ao princípio, à regra da progressividade. O princípio do que quem ganha mais, paga mais, no tocante à tributação da renda. Sabedores que somos que a matriz tributária tributa o patrimônio ou o consumo ou a renda. Então, são três os elementos da matriz tributária. Primeiro tributa ou o patrimônio, segundo o consumo ou a renda. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas é a matriz tributária que nós adotamos e sobre a qual são constituídos os nossos tributos, sejam impostos, taxas ou contribuições de melhoria. O exemplo em relação à imunidade tributária é de 2 trabalhadores com a mesma renda anual que devem, portanto, pagar o mesmo imposto sobre a renda, independentemente do seu gênero ou do local de residência. De sorte que viola o princípio da isonomia tributária, promover alterações, seja na alíquota, seja na base de cálculo do imposto de renda, de indivíduos, de cidadãos que estejam na mesma situação fática. Vamos ao princípio da capacidade contributiva, que tem como fundamento o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que diz assim, ó, os impostos, sempre que possível, é sempre? Não, é sempre que possível, devem ser graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Então, conforme a capacidade econômica do contribuinte aumenta, portanto, a sua capacidade contributiva, é o que faz presumir o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, e, portanto, maior a alíquota, maior deve ser a base de cálculo das transações, das operações, dos fatos geradores por ele praticados. Qual é o significado? O significado desse princípio é o orientar que os tributos sejam proporcionais à riqueza de cada contribuinte, promovendo a chamada justiça fiscal. Esse princípio se manifesta, por exemplo, na progressividade, como nós já vimos, das alíquotas do imposto sobre a renda. Por exemplo, um contribuinte que recebe 50 mil anuais paga muito menos imposto de renda proporcionalmente que outro que recebe 500 mil reais anuais devido às alíquotas progressivas do imposto sobre a renda. Legal? Na sequência, princípio do não confisco, que reza o princípio do não confisco, professor. Né? É vedado utilizar tributo com efeito de confisco, conforme o fundamento jurídico, no artigo 150, inciso 4 da Constituição. E o que é esse confisco, professor? É cobrar 100% de tributo? É cobrar 50% de tributo sobre o fato gerador? Depende. Depende. O Supremo Tribunal Federal, examinando a matéria, já considerou confisco cobrar 25% de tributo sobre um fato gerador. Mas existem casos, por exemplo, em relação à circulação e industrialização, ao beneficiamento do cigarro, em que são cobrados impostos à alíquota de 150%. Ele é confisco? Não. Então, o conceito de confisco,
por não estar previsto, não por não ter sido previsto pelo legislador constituinte, ele ficou ao alvedrio das circunstâncias concretas. Mas é óbvio que não há grande arbitrariedade. O que ocorre de fato é que, na dosagem das alíquotas, dos percentuais, enfim, né, que irão incidir sobre determinados fatos jurídicos, né, nesse contexto, nesse exercício, são observados, são obtemperados, né, fatores exógenos, ou seja, fatores outros que não somente a capacidade contributiva ou mesmo, né, os valores que foram objeto da exação. Significado, portanto, a tributação não pode ser excessiva a ponto de inviabilizar a manutenção da propriedade ou da renda do contribuinte. Esse princípio assegura que o Estado não pode expropriar bens sob o pretexto de arrecadar tributos. Exemplo, a cobrança de um IPTU com alíquota de 15% sobre o valor de um imóvel. Essa cobrança seria inconstitucional, pois configuraria confisco, ou seja, a pessoa teria que vender o imóvel para poder pagar IPTU. Tá? Hugo de Brito Machado destaca que o não confisco, ou seja, o inverso, né, o que veicula o princípio, é a garantia de que o Estado, ao tributar, ou seja, ao exercer o seu poder de tributar, respeitará os limites do razoável e do proporcional, né, na medida do possível, no caso em concreto. 2.5, princípio do non-olé ou non-olet. Tá? O princípio do non-olet, né, ou non-olé, é a expressão latina que significa não cheira. Não cheira. Então, o que significa non-olé? Não tem cheiro. No contexto do direito tributário, esse princípio estabelece que a origem ilícita de uma renda, de um bem ou de um fato gerador não impede a incidência de tributos. Ou seja, mesmo que o dinheiro ou a riqueza tenha sido obtida por meios ilegais, como em crimes ou contravenções, isso não desobriga o contribuinte de cumprir suas obrigações tributárias. Origem histórica do princípio. O princípio remonta ao período do Império Romano, quando o imperador Vespasiano instituiu uma taxa sobre o uso de urinóis públicos, né? Produto da urina que é usado na limpeza e no curtimento de couro. Diante da reclamação do seu filho Tito, que considerava a cobrança imoral, Vespasiano respondeu com a frase pecúnia non olé, o dinheiro não cheira, indicando que o dinheiro arrecadado, independentemente da origem, não carregava consigo o odor de sua fonte. Né? Então, que pese a casuística, né, da instituição do princípio do non-olé, né, quase que prosaica, no Brasil, o princípio do non-olé se traduz na neutralidade fiscal em relação à licitude ou ilicitude da origem dos recursos tributáveis. A legislação tributária não se importa com a origem dos valores, mas com a ocorrência do fato gerador previsto na lei. A base legal, Constituição Federal de 88, parágrafo 1º do artigo 145, que determina que os impostos devem observar a capacidade contributiva sem fazer distinção contra a licitude da fonte da riqueza. E o artigo 118 do Código Tributário Nacional, que sabe você, foi votado como lei ordinária, mas recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar, né, por força do artigo 146, inciso 3º, né, da Constituição. Mas o 118 do CPMI, especificamente em relação ao non-olé ou non-olet, dispõe que estabelece que a definição do fato gerador é independentemente, ou seja, não se relaciona com a validade jurídica dos atos praticados pelo contribuinte, ou seja, os atos anteriores não contaminam a licitude da tributação em caso. Um exemplo, né, um traficante de drogas que obtém um rendimento mensal de suas atividades ilegais está sujeito ao pagamento de imposto de renda, pois a lei incide sobre a existência, ou seja, sobre o oferimento da renda, independentemente da origem dessa renda. Professor, quer dizer então que a gente vai estimular o tráfico? Claro que não. Quem vai lidar com o traficante é o direito penal, não o direito tributário. Portanto, para o direito tributário o que importa é a arrecadação, de tal sorte que, se ele teve acréscimo de renda em razão das suas atividades, ele tem que ser tributado, tá? Seja como pessoa natural ou pessoa jurídica.
Ainda que o ato seja ilícito e o infrator possa ser processado criminalmente, como eu disse, o Estado tem o direito de tributar o ganho obtido com a atividade produtiva. Os princípios do direito tributário representam limites ao poder de tributar, protegendo o contribuinte contra abusos e promovendo a justiça fiscal. A correta aplicação desses princípios é essencial para o equilíbrio entre a arrecadação estatal e os direitos fundamentais. E aí, o que eu quero trazer para você agora? Eu quero trazer, para além desses princípios que nós vimos, né, doutrinariamente consagrados, constitucionalmente consagrados, os princípios que foram encetados na Constituição Federal por força da reforma tributária, e que já estão desde, né, o final do ano passado em vigor. Veja você, né, aqui a União, o Estado deve, os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E aí vem, né, impostos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Repetindo o comando do CT, né? Contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas, tá? E aí o que tem aqui? Parágrafo 3º, que foi incluído pela emenda constitucional número 132 de 2023, reforma tributária. Para além daqueles princípios que a gente estudou, o legislador constituinte inseriu o parágrafo 3º do artigo 145 para dizer o seguinte, ó, o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade. Então, existe um princípio da simplicidade no direito tributário, sim, positivado, que está no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição. O princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Simplicidade, né? Tanto para o fisco, no exercício da atividade administrativa da arrecadação, quanto para o contribuinte entender, compreender por que, como, em qual percentual ele está sendo tributado. Transparência, tanto, né, divulgação tanto dos montantes arrecadados, quanto da legislação tributária, quanto dos procedimentos pendentes à arrecadação. Justiça tributária, que está associada, né, em linhas gerais, com aquela ideia de que quem ganha mais deve, portanto, ser mais tributado. Cooperação, ou seja, o contribuinte deve, não é? O contribuinte deve cooperar com o fisco, assim como o fisco deve cooperar, obviamente, dentro da legalidade, com o contribuinte, e a cooperação interfiscos. Como assim, cooperação interfiscos? O compartilhamento de dados que já vinha sendo veiculado pelo CTN entre as administrações tributárias federal, ou seja, entre o fisco da União, o fisco dos estados, né, de cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e a administração tributária, o fisco dos municípios. Isso está no contexto da cooperação ou do princípio da cooperação positivada, que está no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, repito eu. E, por fim, o sistema tributário nacional deve observar a defesa do meio ambiente. Então, né, a positivação da proteção ambiental, né, por força da tributação da sua inter-relação. Tá? Para além disso, deixa eu destacar aqui no original também para você, volta janela essa, as alterações da legislação tributária buscarão diminuir, atenuar, reduzir efeitos regressivos. O que é um efeito regressivo, professor? O que é esse princípio da atenuação, da regressividade? Né? A doutrina vai chamar assim. O princípio é esse. É o princípio, né, que está em voga quando, por exemplo, uma pessoa que tem uma renda mensal, um salário mensal de R$2.000 e vai comprar uma geladeira, a geladeira custa R$5.000. Uma pessoa ganha 2.000, vai comprar a geladeira custa 5.000. Daqueles 5.000 do preço da geladeira, 2.000 são de tributos. 2.000 são de impostos, taxas e contribuições. A pessoa ganha 2.000, vai pagar 5.000 na geladeira, sendo 2.000 de imposto.
2.000 de imposto, taxa, contribuição. Se o camarada ganha 50 mil reais por mês e for comprar uma geladeira, a geladeira custa 5 mil reais, ele vai pagar os mesmos 2.000 de impostos, taxas e contribuições. Perceba você que a tributação da geladeira daquele que recebe, que tem uma renda de 2.000, e que, portanto, em tese, tem um patrimônio menor do que daquele que tem uma renda de 50 mil, é regressiva. Quer dizer que quem ganha menos está pagando mais tributo do que quem ganha mais. O que diz o Constituinte? As alterações, Constituinte derivado, né? Na legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. Tá? Então, esses aqui são dispositivos que você não pode ir para a prova de direito tributário sem fazer a leitura. Tá? Dispositivos constitucionais incluídos aí pelo pacote anticrime. Tá? Então, qual que é o ponto-chave para você estudar? Fazer a leitura, né, do texto constitucional, é letra de lei mesmo, bem, e, né, sobretudo, dos artigos que estão em destaque, ou seja, estão aqui em cor diferente no texto da Constituição. Beleza? Para além disso, não é? Você tem, naturalmente, que estudar o contexto da legislação tributária que eu tenho que compartilhar contigo, e é já. Compartilhando, portanto, agora, né, uma janela que fala, em linhas gerais, também de forma bastante sintética, mas no que interessa para a cobrança da tua prova, da legislação tributária. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar melhor a visualização. Muito bom. Professor, o que é essa tal de legislação tributária que você está falando aí? A expressão legislação tributária, na dicção do artigo 96, né, da nossa lei material tributária, ou seja, artigo 96 do CTN, dispõe o seguinte. Só enxugando aqui, como eu pratiquei, ocorreu um acidente que terminou em cima e resolveu. A expressão legislação tributária, portanto, compreende leis, tratados e convenções internacionais em matéria tributária, né? Decretos e normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e as relações jurídicas a eles pertinentes. Então, leis, né, exercício do poder legislativo, tratados e convenções internacionais que são assinados pelo poder executivo, mas que vão ser internalizados por meio de um decreto legislativo, né, serem internalizados. Decretos, aí sim, do poder executivo, e normas complementares, baixadas aí, né, pelos fiscos estadual, distrital, federal ou dos municípios, né, que tratam das relações jurídicas aos tributos pertinentes. Então, né, os tratados, as convenções internacionais, a observação número 1, revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevém, ou seja, novaço legis, ou seja, as novas leis em matéria tributária devem observar os tratados e convenções internacionais que forem internalizados pelo Brasil. E a observação 2, o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas na lei. Quer se chamar a atenção nesse ponto, que decreto não inova na ordem jurídica. O decreto não pode extrapolar o poder regulamentar conferido pela lei. Então, relembrando, né, somente a lei pode estabelecer, essa é a regra, como nós sabemos, existem diversas exceções, como IPI, IPTU e IPVA, mas somente a lei pode estabelecer, a instituição de tributos ou a sua extinção. 2, a majoração de tributos ou a sua redução. 3, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo. 4, a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo. 5, a combinação de penalidades
para as ações ou omissões contrárias aos dispositivos da lei ou para outras infrações também definidas na própria lei. E 7. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades atinentes ao direito tributário. Observação 1. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Então, se eu modificar o valor sobre o qual vai incidir a alíquota, né, verba e graça, base de cálculo, eu preciso, naturalmente, que isso seja precedido por uma lei. Observação 2. Não constitui majoração de tributo a simples atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo que acontece, por exemplo, com o IPVA, né, cujo valor de mercado, né, é atualizado anualmente, né, pela tabela, não FIP, mas em paralelo com a tabela FIP, tá, por exemplo, e por aí vai. Então, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, por exemplo, o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a que a lei atribui eficácia normativa, e as práticas reiteradamente observadas, e aqui cuidado, porque o examinador gosta de colocar isso aqui e a gente pensa que é pegadinha. Não é, gente. Olha lá. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são, né, normas complementares de direito tributário. Então, quer dizer que o direito tributário bebe em alguma fonte das práticas, ou seja, do consuetudinário? Sim. Tá? E os convênios que entre se celebram a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, sobretudo no tocante à arrecadação e ao compartilhamento de dados fiscais. Tá? A disciplina constitucional, como nós sabemos, né, compete à lei complementar, nos termos do artigo 146 da Carta Política e artigos seguintes, compete à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, DF e municípios, e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, bem como estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E foi que estabeleceu essas normas gerais em matéria de legislação tributária? O CTN, que foi recepcionado como lei complementar para a Constituição de 88. Essa lei que estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária trata especialmente sobre a linha alfa, definição de tributos de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e quem são os contribuintes. O CTN, que estabelece normas gerais de legislação tributária, também, né, trata especialmente sobre obrigação tributária, principal e acessória. A gente vai tratar na próxima vídeo. Lançamento, modalidades de lançamento, crédito tributário. Veja, a obrigação ela é lançada, se transforma em crédito tributário. Esse crédito tem um prazo para ser pago, para ser cobrado, senão pode ensejar a prescrição da ação tendente, né, a desconstituir esse crédito e a decadência que está associada com o próprio lançamento tributário. Tudo isso no CTN. Essa legislação tributária também, o CTN, estabelece o quê? Adequar tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as empresas de pequeno porte, microempresas, e com os regimes especiais ou simplificados, o Simples Nacional que vem, não no CTN, mas na Lei Complementar número 123 de 2006, ao estabelecer esse tratamento tributário diferenciado. Tá? Para as pequenas empresas, a Lei Complementar também irá instituir um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados e dos municípios, como você sabe, o Simples Nacional, que será, veja, opcional para o contribuinte, ele escolhe se irá aderir ao Simples ou não. 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciado por Estado, o recolhimento será unificado e centralizado, e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Por derradeiro, anote você,
a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado, portanto, um cadastro nacional único de contribuintes. Princípio da cooperação, né? Aqui mais uma vez. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo, tá? E no pacote da legislação complementar à reforma tributária consta essa novidade, tá? Mas ainda não vai ser objeto de cobrança de prova de vocês. Fiquem tranquilos, porque ainda está no Senado Federal. Foi aprovado na Câmara, mas vai ser votado ainda no Senado. A aplicação da legislação tributária, né, as regras de integração e interpretação. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, ou seja, aqueles que ainda estão em aperfeiçoamento, aqueles que ainda não se implantaram no cenário fático completamente. Todavia, a lei aplica-se ao ato ou fato pretérito. Vem cá comigo. O artigo 106 do CTN estabelece exceção ao princípio da retroatividade tributária, dado que favorece o contribuinte. Em qualquer caso, quando seja, né, a lei aplica-se ao ato ou fato pretérito, sempre que for expressamente interpretativa, excluída aí a aplicação de penalidade às infrações dispositivos interpretados. Ou seja, a lei tributária pode retroagir quando ela for meramente interpretativa, tá? Bem assim, a legislação tributária também pode retroagir para aplicar-se um ato não definitivamente julgado, veja você, né? Quando deixe de defini-lo como infração, ou seja, em favor do contribuinte, quando deixe de tratar o ato como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, ou ainda quando lhe comine uma penalidade menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Portanto, em favorecer o contribuinte a partir de ato não definitivamente julgado, a lei tributária retroage. Bem assim, se ela for meramente interpretativa, logicamente ela não pode criar penalidades para retroagir, tá? Interpretação e integração da legislação tributária. Tem uma lacuna na legislação. E aí? A autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na seguinte ordem: 1. A analogia. Segundo, os princípios gerais do direito tributário. Veja, do específico para o geral. Analogia, princípios gerais do direito tributário, depois, geral, os princípios gerais de direito público. Direito tributário está dentro do direito público. E, por fim, a equidade. Professor, isso eu tenho que memorizar? Tem, não tem jeito, tá? Lembra, analogia, tributário, público e equidade. Nessa ordem. O emprego da analogia, obviamente, não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. 2. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de um tributo devido, também, obviamente, a fim de evitar a violação do princípio da legalidade e da isonomia, né? Os princípios gerais do direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance dos seus institutos, conceitos e normas, mas não na definição dos efeitos tributários. Então, cuidado. Se aparecer na tua prova falando que a gente usa direito privado no direito tributário, usa, tá? Para a pesquisa, a definição e o alcance dos institutos do negócio jurídico subjacente, por exemplo, mas não para a definição dos efeitos tributários, sobretudo porque escritos particulares não possuem o condão de alterar a relação jurídico-tributária. Naturalmente, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado para definir ou limitar competências tributárias. O legislador anotou que interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão de crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Isso aqui tudo interpreta-se literalmente por quê? Porque são fatos que são contra o fisco, que são contra o Estado.
Já a lei tributária, que define infrações ou comine penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, barra contribuinte, em caso de dúvida quanto 1. A capitulação legal do fato. 2. A natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza e a extensão de seus efeitos. 3. A autoria, a imputabilidade ou punibilidade, e quanto à natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação, em havendo aí repetidas faltas a serem ponderadas. Então, essa é a interpretação, a integração e a aplicação da legislação tributária, e esses são os princípios do direito tributário, não se esquecendo, não se olvidando, em hipótese alguma, do quanto está previsto na Constituição Federal, sobretudo no que tange à reforma tributária, ou seja, aos dispositivos da Constituição que constam lá, incluídos pela emenda constitucional número 132 de 2023. Tá legal? Interrompo eu o compartilhamento agora, agradecendo penhoradamente a presença da Aline, da Beatriz, do Caio, da Maria Isabel, do Pedro, né, e de todos quantos entraram e saíram aqui, né, ao longo do nosso bate-papo, da nossa conversa sobre princípios do direito tributário, sobre a aplicação da legislação tributária. Um excelente dia, uma semana abençoada para todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live semana que vem. Forte abraço.